Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Só que não. Você sabe que ele vai voltar na quarta-feira. Quarta-feira, J.R. Vargas já vai estar aqui no comando do Debate 93. Até lá e por enquanto, desculpa o mau jeito, mas você vai ter que me aturar. Pois muito bem, gente boa, já começamos o nosso Debate 93, hoje segunda-feira, 14 de janeiro de 2019. Nossa equipe está prontinha para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a atendimento aqui a nossa querida Suelen Lima, o Jair Cardoso, que está de férias também, está voltando, e a nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita, e você fala com o Debate. Ali com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Acabou não, tem só mais um aqui, ó. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, muito bem, muito bem, meu povo. Hoje é dia de festa. Marcela Bastos, tem aniversário hoje? Cidinho, bom dia. Ainda não, falta um pouquinho. Mas é de alguém. Com certeza é de algum pastor, de alguma pastora muito especial, que o nosso ouvinte vai mandar pra gente. Fez aniversário ontem, o seu pastor ou sua pastora, ou faz aniversário hoje, porque na segunda-feira a gente comemora os aniversariantes de domingo e os de segunda. Manda pra gente aqui no WhatsApp 96803-8319. Diz o nome do pastor, o nome da pastora e o nome da igreja, que aqui ao final nós iremos orar, agradecendo a bênção da vida. Porque a vida é uma festa, né, Cid? Sempre uma festa. E sempre. É uma bênção. Agora, festa também, sabe o que é? A palavra-chave do ano novo, da Cozinha Nova. Olha aí, fala aí. Você sabe que a turma que está acompanhando a gente aqui na programação da 93 pode faturar a reforma da cozinha todinha. Eita. Então, anota aí. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em 2 Reis 20:10. 2 Reis 20:10. Lembrando que a versão é Almeida, corrigida e revisada agora. Fica ligado ao longo da programação que ainda 2 outras dicas serão dadas. Maravilha, dito isto posto, vamos nós aqui ao nosso assunto de hoje, do nosso Debate 93, meu povo. Muito bem, gente, eu sou filha única, diz a nossa ouvinte. Desde pequena minha mãe espraguejava por qualquer motivo, às vezes por causa de nota baixa na escola. Outras, até minha excessiva timidez era motivo. Jamais, em toda a minha vida, eu consegui agradar minha mãe. Nada na minha vida dá certo, gente. E quando consigo alcançar alguma coisa, é através de muita luta e muito esforço. O que acontece comigo, hein? É falta de apoio e carinho dos pais, e isso pode fazer com que a vida dos filhos seja um fracasso? Filhos mais amados são mais confiantes e felizes? Outra pergunta, praga de mãe pega? Como lidar com a crítica dos pais sem perder a autoestima? Muito bem, entre nós, meu querido amigo pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério Cairós, na Tijuca. Muito bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia a todos os debatedores e ouvintes da 93, bom estar aqui, ainda em tempo, feliz ano novo para todos. Amém. Queridos, um assunto tão importante, né, tão atual. E eu achei interessante aqui quando ela diz, eu sou a filha única e desde pequena minha mãe me espraguejava, rogava praga. E no sentido cristão que a gente diz, são as maldições, né? Lançar maldição sobre... E eu conheço casos de pessoas que fizeram realmente isso com os filhos, inclusive no ventre. Coisas seríssimas, né? E eu creio que isso tem um reflexo, sim. Tem um reflexo psicológico, tem um reflexo espiritual, mas eu creio também que se a pessoa permitir, há uma possibilidade de se lutar contra isso, no sentido mais amplo da questão psicológica e no sentido, sobretudo, espiritual. Porque quando a Bíblia fala que Jesus levou as nossas maldições, não forçando nenhuma interpretação teológica aqui, todas as maldições, inclusive alguma maldição, alguém pode ter lançado alguma palavra, né, de
desmotivação, vamos colocar assim, e Jesus pode sanar, ele já sanou tudo isso na cruz. Pastora Gessiana Donato, da Igreja do Evangelho Quadrangular, bom dia, bênção, seja bem-vinda. Coisa linda. Adoro quando ela fala isso de mim. Meu Deus do céu. Ai, Cid, é um prazer bom te ver, minha querida, estar com bom você. te ver. Muito, muito bom te ver também. Obrigado. Muito bom estar aqui com os queridos debatedores e os queridos ouvintes que estão ligadinhos conosco. E muito bom, muito bom. É uma alegria chegar aqui e ver vocês assim, a gente, né? Já começa o ano novo, né? O ano novo, é verdade. E, assim, é um tema muito interessante quando Marcelinha mandou a pauta e a gente pode dar uma observada que isso tem acontecido frequentemente, né? Então, a gente começa a observar que pessoas têm feito isso, familiares têm feito isso, mas a figura, né, do gestor, a figura daquele que exerce essa influência, que é o pai e a mãe, né, dentro de casa, para um filho, ele tem um peso muito grande. Então, é realmente uma palavra que exerce uma influência tanto para o bem e quanto para o mal. Então, a gente não pode considerar que realmente existe o peso da palavra, do pai e da mãe, e que realmente pode influenciar no futuro do indivíduo, com certeza. Entre nós também, reverendo Lael de Alcântara, da Igreja Presbiteriana em Pendotiba, lugar bonito, hein? Bom dia, reverendo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia a você que nos dá a oportunidade de nos acompanhar nesse debate que tanta edificação, fortalecimento na fé nos traz. E esperamos que possa ser útil para a sua vida. Cid, é interessante nós observarmos aqui, né, a atitude da mãe, e nós precisamos lembrar aqui às mães, aos pais, a autoridade que eles exercem sobre os seus filhos e como a palavra ela tem autoridade sobre os filhos para influenciá-los tanto para o bem quanto para o mal. Eu não acredito que um pai que é pai ou uma mãe que é mãe possa jogar praga sobre a vida dos seus filhos. Pode fazer isso de uma maneira inconsciente, a não ser aqueles pais que de fato têm aí traumas, têm, por exemplo, questão de separação e que sente ódio, raiva pelos filhos, mas esses são casos, são exceções, não são casos que nós vamos dizer que se torna uma regra. Mas a questão toda é que a palavra dos pais, ela tem uma autoridade, um poder muito grande sobre os filhos. Eu fui chamado à casa de uma irmã e ela disse assim, meu filho está endemoniado, pastor. E eu disse para ela, como é que ela, conversando comigo por telefone, e eu perguntei, como é que você sabe que o seu filho está endemoniado? É que ele já está repetindo há 3 horas consecutivamente, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. O senhor não pode vir aqui? E eu fui lá, eu disse, olha, eu estou resolvendo os problemas da igreja daqui a pouco. E passaram-se mais umas 2 horas, eu cheguei lá na casa dessa irmã e o rapaz, um garoto de 19 a 20 anos, ele atendeu e quando ele me atendeu foi assim, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Eu entrei na casa, ele está lá buzinando no meu ouvido, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado. Eu entrei na sala, estavam os pais sentados lá me esperando. Viu, pastor, ele está endemoniado, ele não para de falar, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Aí e ele estava dando volta lá na sala, agitado. Aí eu disse assim, filho, senta aqui do meu lado, senta aqui do meu lado. E ele foi e sentou. Eu disse assim, mãe, me conta aí como é que o seu filho entrou nesse estado aí. Aí ela disse para mim, ele estava lendo um livro sobre possessões demoníacas. E quando chegou lá, na 10ª ou na nona identificação para que soubesse se a pessoa estava endemoniada ou não, eu disse para ele, isso é você. Quando ela disse isso, ela detonou psiquicamente o filho. A palavra do pai, a palavra da mãe, quando detonou ele, obviamente que ele teve uma reação psíquica. Tipo um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa. Lá o superego entrou e disse para ele, a única maneira que você tem é dizer assim, está amarrado. E aí nessa ele ficou, ele surtou. Meu. E obviamente, pessoas que surtam, elas são pessoas propensas à ordem. Se você der ordem de maneira assim tranquila, mais firme, senta aqui, filho. Ele sentou. E ele, quando estava buzinando lá no meu ouvido, disse assim, o que está amarrado em nome de Jesus que já não foi amarrado? Aí ele calou a boca. Ficou sereno. Uhum. E aí, quando a mãe foi contar para mim que ela né, na sua inocência, claro que ela não queria dizer que o filho era endemoniado. Claro que ela sofreu também. Claro, muitas vezes os pais estão dando aquilo que eles receberam também. Verdade.
né? Os pais não estão dando o que não receberam. Eu creio que essa ouvinte, ela precisa ter um pouco de paciência, mas as coisas também é que ela precisa ser tratada, porque senão ela vai repetir os mesmos erros dos próprios pais. Os filhos repetem muito a respeito disso, daquilo que os pais dão para os seus filhos. Por quê? É uma convivência maior, é um tempo maior. Assim, né? Então estão aprendendo com os seus próprios pais. A mãe aprendeu, e se ela não se tratar, se não tiver um tratamento, ela vai repetir os mesmos erros da mãe. Possivelmente. Entre nós também está o pastor Lima, da Primeira Igreja Batista de Nova Esperança. Pastor Lima, tem um ouvinte que mandou assim: olha, minha mãe, ela sempre me critica. Nada do que eu faço tá bom. Isso me deixa muito mal, viu? Na minha opinião, praga de mãe pega sim, pois as palavras têm poder. Deus abençoe a cada debatedor nesta manhã, a paz do Senhor a todos. Muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, queridos debatedores, bom dia a cada ouvinte querido que está nos ouvindo nesse momento. Olhando de uma forma assim mais ampla, eu posso simplificar essa questão com duas palavras. A primeira é perdão. Se o coração dessa filha está magoado pela intensidade das palavras, que nós não temos a noção da intensidade, mas se isso a feriu, se isso realmente a marcou, então eu creio que o perdão é necessário. Uma conversa franca, onde ela pode olhar nos olhos da mãe e dizer: mãe, olha, as suas palavras me feriram, ou durante não sei quanto tempo, e eu quero dizer que eu a perdoo em nome de Jesus. E a segunda palavra é ressignificação, porque muitas vezes essas chamadas pragas ou essa cobrança da mãe é uma tentativa desesperada de que a filha seja melhor do que ela. Então é você olhar a dor e ver de uma outra forma. É como o Senhor Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, os humildes de coração, os pacificadores. Quer dizer, pacificadores num contexto de guerra, onde o Império Romano oprimia os hebreus. Ser pacificador, ser manso, podia ser sinônimo de covardia. E Jesus dá um outro significado para tudo aquilo. E esta nossa querida ouvinte, ela pode ver toda essa circunstância como uma tentativa desesperada da sua mãe de fazê-la uma pessoa forte, uma pessoa melhor, que na verdade pode ter produzido isso nela, mas robustez, para que ela supere as dificuldades do dia a dia. Gente, olha aqui, tem um ouvinte que mandou um negócio que eu achei interessante aqui, ó. Eu não acredito em maldição não, viu? Nada disso, mas eu creio em uma influência psicológica. Minha mãe, não por mal, sempre dizia que eu morreria sozinha. Hoje eu casei e hoje estou sozinha, aos 50 anos. Não dou certo com ninguém. Mas não acredito em maldição, não. O que acontece é o seguinte, essa palavra, vamos dizer assim, é liberada. A gente não pode, vamos dizer assim, mistificar isso, né, de uma maneira muito grande. A gente precisa ter um equilíbrio nisso. Mas se você absorve aquela palavra, se você faz com que aquela palavra que lhe deram seja verdadeira, você não vai conseguir passar, e você toma aquilo para si, aquilo passa a ter uma influência sobre você. Então você vai agir: realmente acho que eu não vou estudar não, porque eu já não vou passar. A pessoa fica desmotivada. E ao ficar desmotivada, essa palavra passa a ter um efeito. A palavra tem poder. A gente não pode esquecer que a Bíblia é clara sobre isso. A palavra, ela tem poder. A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Tem uma ilustração antiga e alguém já conhece isso. Foi dito que alguém disse assim para o outro: você fala demais e tal. E então faz o seguinte: pega um travesseiro de penas e suba lá, vamos dizer, no Cristo Redentor, rasgue esse travesseiro de penas. A pessoa fez e depois agora cate cada uma delas. A pessoa não conseguiu mais, mas como é impossível fazer isso? Exatamente assim é a palavra que sai da nossa boca. Depois que sai, você não consegue mais ter de volta. Então, por isso que a palavra diz, a própria palavra de Deus diz, ser tardio no falar, né? Pronto a ouvir e tardio no falar, porque as palavras realmente elas têm poder. É interessante que assim, a ouvinte disse, né, que não acredita, mas o próprio livro de Tiago, o próprio Tiago diz que da mesma boca procede tanto a bênção quanto a maldição. 3:10. E a gente precisa entender que o ser humano, ele tem esse comportamento que já vem lá do jardim, né? Eu costumo falar isso, né? Isso aí vem da fundação.
E a gente tem essa herança, carregou essa herança. E nós, como seres humanos, a gente tanto libera a nossa boca para abençoar ou para amaldiçoar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E o pastor, ele estava falando algo muito interessante aqui do meu lado, e estava falando dessa questão do que a gente reproduz. O que os nossos pais reproduziram foi o que os nossos avós já faziam, e isso é uma cadeia que vai seguindo a nossa família. Mas que a gente queira fugir. Por mais que a gente dessa queira repetição, fugir, a gente acaba caindo a gente né? cai nessa cadeia. É. E o que acontece quando a gente se depara com um muro chamado conhecimento? Aquilo descortina você, cai uma venda dos nossos olhos, e o comportamento que foi modelado lá atrás, Brandura já fala sobre isso, o comportamento que já estava sendo reproduzido, quando chega na gente, a gente se depara com algo chamado conhecimento, entendimento, a gente paralisa ali. É onde que aquele comportamento que via sendo uma sequência na nossa geração, a gente quebra aquilo dali e faz, a partir da nossa geração, um novo momento. Só que existem famílias, e hoje os filhos que estão ouvindo, ou os pais que passaram por isso, podem entender que não é consciente isso. O que a família faz que é reproduzido é inconsciente. O que essa jovem está passando por isso, e ela diz que desde pequena, e é filha única, e é uma característica de que filhos únicos não passam por isso, é uma minoria até, né? E geralmente o filho único é criado com mimado, é né? mimado Todo até, cuidado, né? E ela diz aqui, a minha mãe espraguejava. Então foram palavras que marcaram essa menina, que disse por qualquer motivo, até pelas notas baixas da escola, o seu comportamento tímido. Trazia isso. E o outro pastor está falando sobre isso. Até por um impulso da mãe querer, levanta, vai. Então, quiçá o que ela falava para aquela menina ali. Então, eu digo isso porque eu fui fruto de uma criação de muito amor, mas também de mãe de um comportamento que lá atrás, por reproduzir, usava palavras que ela nem sabia o que significava, mas para poder fazer eu sair da postura que eu estava, ela usava aquilo dali. Só que quando eu me deparei com o muro chamado conhecimento, e que em Deus, foi a palavra de Deus, foi um encontro com o Espírito Santo que trouxe esse conhecimento para mim, eu pude aniquilar e rechaçar com essas palavras. Aí você diz para mim, mas e quando o ouvinte não se depara com a palavra, ou quando se depara com a palavra, ainda assim ela carrega algumas coisas, ela precisa de ajuda. Reconhecer que é uma jovem que precisa de uma ajuda, uma mentoria, que sai de um pastor, de um discipulador, de uma terapia, que traga ela à luz desse conhecimento para que ela olhe para o seu comportamento, que foi aí uma consequência daquilo que a família colocou, e hoje ela pode sofrer de uma baixa autoestima terrível, e sair, Cid, de uma crise que pode aí futuramente fazer ela uma jovem que não tem perspectiva do futuro. Que a gente se depara hoje, medo do futuro, medo de lidar com as pessoas, uma timidez absurda. Que ela já disse que tem. Que ela já disse que tem. Imagina. E o que a mãe fez só potencializou essa timidez. E aí depois ela reproduz isso na sua própria família. Na sua própria família. Tem o Lacan, que foi um psicanalista francês, né, de influência freudiana. Ele escreveu num dos seminários A Família Devastada, Maternidade Devastada. E a maternidade devastada é justamente este exemplo negativo que os filhos assumem dos seus próprios pais e passam a refletir na sua própria vida, como foi colocado aqui pela pastora, né, de maneira inconsciente, não é de maneira consciente, é de maneira inconsciente. Os nossos pais têm seus erros, têm as suas falhas. O Senhor Jesus disse que vós que sois pais maus, reconhecendo que nós não somos pais perfeitos, somos falhos. E quando nós fugimos das falhas dos nossos pais, dos erros dos nossos pais, ou negamos esses erros, a própria psicologia fala sobre reforço positivo e reforço negativo. No reforço negativo, você está reforçando essas estruturas emocionais aprendidas no convívio com o seu pai. E lá na frente, conforme colocou a pastora, se você não se tratar, você vai ser ainda pior do que o seu próprio pai, ou do que a sua própria mãe. Então, na realidade, precisa de tratamento, porque a nossa maternidade ela foi devastada pelo fato de todos nós termos nascido em pecado, pelo fato de todos nós termos as nossas fraquezas, as nossas falhas. Isso reflete, assim, de uma maneira impactante sobre a vida dos próprios filhos.
E esses filhos, eles vão reproduzir este tipo de comportamento e que só poderão ser liberto deles. A pastora também colocou sobre a questão do conhecimento, e de fato o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos leva a ser mais conscientes. Eu vou dar um exemplo aqui para os ouvintes. Quando eu aprendi a dirigir carro, eu segurava o volante do carro com tanta força, e que parecia que eu ia quebrar o volante do carro, mas eu não conseguia perceber que eu estava segurando o volante com tanta força. Viajando a serviço, e um colega viajou comigo de uma cidade para outra, ele dirigiu o carro assim com tanta leveza, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu disse assim, pô, eu não tenho essa leveza aí. E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, fui dirigir o carro, aí eu vi que eu estava segurando. Eu disse assim, por que eu estou fazendo isso? Sabe qual foi o motivo, Sérgio? O meu pai, na minha adolescente, quando dirigia o carro, a minha mãe ficava nervosa e dizia assim, Luiz, segura o volante com força, segura o volante com força. Aquilo ficou introjetado dentro de mim de uma maneira que eu agarrava o volante, segurava com tanta força que quando eu saí de dentro do carro parecia que eu estava todo quebrado. São esses comportamentos apreendidos que de maneira inconsciente são introjetados na nossa própria psique, que se não for tratado, conforme diz Lacan, se ele não for tratado, você vai reproduzi-lo na sua própria vida. E você mesmo vai criar os seus bloqueios, as suas dificuldades, mesmo sendo capaz, você acaba, tendo um prejuízo muito grande por causa desses comportamentos aprendidos na convivência com os próprios pais. Tem um ouvinte disso aqui, pastor. Eu sempre vivi isso. Entre tortura física e mental, minha mãe sempre me rogou praga. Por mais que eu tente, não adianta nada. Ela sempre fala o pior de mim. Nunca sou boa o suficiente. Resultado, resolvi me afastar. Não aguento mais. Pastor Lima, e aí? Eu ouvi a história interessante e verídica de uma jovem que tinha muita mágoa da mãe, porque a mãe deixava que ela ficasse a semana toda com a avó. E ela se sentiu desamparada, achava que a mãe não a amava por causa dessa ausência. É mãe solteira. E ela também acabou sendo mãe solteira. E o que ela fez? A mesma coisa. Porque ela tinha que trabalhar, não tinha com quem deixar a criança e acabou deixando a criança com a própria mãe. E aí ela entrou nesse processo que eu chamei de ressignificação, porque ela tinha uma raiva da mãe, porque a mãe, na consciência dela, a havia abandonado. Quando ela percebeu que a mãe fez o que fez por amor, o que ela estava fazendo por amor. Exatamente, porque ela estava fazendo por amor, então ela entendeu, peraí, então tudo aquilo que minha mãe fez foi por amor. E ela pôde então dar um novo sentido. O interessante da história dessa jovem é que ela não diz assim, a minha mãe não me ama. Não há um momento que ela diz. Na verdade, essa mãe com certeza deve amar essa filha. Só que como a pastora falou, ela não tem conhecimento de palavras que possam empoderar, né? Que é uma palavra que está em moda, que possa empoderar, que podia empoderá-la, podia jogá-la para cima. Então, eu vou usar o que eu tenho. Menina, sua praga, sua isso, sua aquilo, num desespero de tentar impulsioná-la. Olha essa nota, essa desgraça dessa nota. Né? Na verdade, na sua ignorância, era a única maneira, o único recurso que ela possuía para poder empurrar a filha para frente. E nisso ela não elogiava, até com medo, quem sabe, eu estou aqui conjecturando, da filha não se acomodar. Sim. Pode ser uma coisa. Tem um ouvinte que diz o seguinte, olha, gente, quando eu tinha 13 anos, minha mãe disse com muita raiva que como eu era pobre, burra, preta e feia, eu nunca seria nada, nunca teria nada e nunca seria feliz. Infelizmente isso entrou na minha vida. Na realidade é preciso que os próprios filhos que já não são crianças e por essa razão têm esse entendimento, saiba repudiar essas palavras. Você acha que falta vontade? Você acha que essa coisa toda a pessoa acaba não tendo muita vontade de mudar a própria realidade? Isso é uma... Porque já foi dito, não, parece um condicionamento, parece que o que a pessoa falou vai determinar o que eu sou. Da estrutura psicológica da pessoa, dela absorver isso. Não, tem gente que rechaça com mais facilidade. E consegue passar por aquilo e vence tranquilo. E vai embora. E tem gente que absorve aquilo. Eu conheço o caso de uma pessoa que foi, assim, o pai
dizia, você nunca vai ser nada na vida, tal. Seu irmão, sua outra irmã vão ser pessoas... E esse comportamento meio que a pessoa assumiu aquilo. Mas se a pessoa dissesse rejeitar aquilo, é uma questão psicológica e aí entra, claro, uma questão espiritual. Porque o inimigo se aproveita disso para poder estar na cabeça da pessoa. E a gente lida com uma situação hoje, a gente não tem como passar, como diz a vibe dos jovens hoje, a gente não tem como passar batido por isso, né? Boa. Então, hoje, a tecnologia, ela é uma ferramenta fabulosa, fantástica, é uma bênção realmente. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia, transformada nesse aparelho nosso que a gente tem aqui, que tem feito cada vez mais os jovens se comunicarem por aqui, cada vez menos os relacionamentos interpessoais, que eles acabam não tendo, eles vão se enclausurando e fechando no universo, que eles vão comungando. Na minha casa também é assim, na outra, na minha também é assim. Na outra, então, o que você está fazendo? Eu me puno, eu me retalho. Eu tento colocar, aí vai no vídeo e tenta colocar a minha saída, então, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Mas eles mesmos acabam não enxergando, Cid e queridos. A seguinte, é difícil alguém chegar para uma frase assim, nada, mas que isso? Você já parou para pensar no lado da nossa mãe, que de repente ela está fazendo isso porque ela nos ama? Isso é difícil porque eles entram numa via, entendeu? Única, e tá segue na mesma direção. Na mesma direção. Então ninguém entra ali para falar assim, não, vocês já pararam para pensar que ele nos ama? Por que a gente está indo por aqui? Por que a gente está indo, né? Não, aí eles entram assim, não, eu resolvi me punir, não, eu resolvi me trancar, eu resolvi ficar no quarto escuro, não, eu resolvi ficar aqui o dia todo, não, eu resolvi não me relacionar com ninguém. Isso vai seguindo uma rota de colisão. Que acaba encontrando o eco, nas minhas palavras eu encontro o eco em outra pessoa, dizer, acabo... Que é isso aí. Ao invés de me ressignificar, como diz o pastor, estou me significando exatamente como aquilo e vou seguir na mesma linha. Encontra eco, Cid, em ícones, em ídolos, vamos dizer assim, pops, de rock, de não sei o quê, e aí acabam achando que aquilo ali é verdade. Tem um olha, porque eu ouvi o seguinte, olha, gente, eu acredito sim que praga de mãe pega, porque há 12 anos atrás, a minha mãe me espraguejou dizendo que eu tinha que ter uma doença ruim na garganta, porque achava que eu gritava muito. E hoje, há 5 anos, eu venho tendo problemas na garganta. Observem bem, e hoje venho tendo problema na garganta. Fico dias sem voz. Dói. Hoje em dia, eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho até medo de falar qualquer coisa que pode ser maldição. Vamos separar uma coisa da outra aqui. A maldição. Separa uma coisa da outra. A maldição, que de repente alguém pode lançar. A maldição é uma palavra maldita, uma palavra de quase que uma sentença para alguém. Agora, vamos pensar o seguinte, se você grita muito, você vai ter problema de garganta. Se você fala alto demais, você está fazendo o uso excessivo das cordas vocais. Isso é óbvio, vai ter problema na garganta. Músculo. Que é exatamente, se você usa demais da conta, da hipertrofia. Quer dizer, vai ter um problema. Você fica rouco com muita facilidade porque está usando demais um órgão que era para ser usado com certa moderação. Sim. Se não está tendo moderação, logicamente, sua mãe não te lançou maldição. Ela só disse que se você não se cuidar, você vai acabar tendo um problema. Olha o que aconteceu. Exatamente, porque existe, seja no nosso cérebro, ele capta aquilo, aqui está sendo vindo do exterior, aquilo que você está ouvindo, nossos sentidos eles captam. E o ser humano ele tem um poder muito grande de absorver as coisas. A gente é meio Tanto, esponja, por que essas coisas negativas marcam mais? Foi feito um estudo em Connecticut e foi dito lá e foi averiguado que as mesmas partes do cérebro que sofrem quando a gente cai, se machuca, ou quando a criança, é a mesma parte do cérebro que o adolescente ou a criança, quando recebe essas palavras negativas, seja lá o que for, vinda de outras pessoas e dos gestores, claro, que estão dentro de casa, que sofrem mais ainda, é a mesma parte do cérebro que sofre com aquilo dali. Então, o nosso cérebro ele tem o poder de captar. Quando a gente capta essas informações que são ditas, e que nem sempre vão ser palavras de maldição, ela significa tanto para aquele ser humano que acaba acontecendo. Porque o óbvio acaba acontecendo. É a cisma que mata, né? Que o pessoal os antigos falam, né? A cisma que mata. Dentro desse contexto, eu escrevi até algo a esse respeito. E todos nós contamos uma história para nós mesmos. A história que justifica os nossos fracassos, sucessos, alegrias e tristezas. Então, ela introjectou aquelas palavras e aquelas palavras ali se tornaram parte da história que ela conta para ela constantemente.
A Bíblia fala daquela passagem do homem lá do tanque de Betesda, que ele acreditava numa história que na verdade era apenas um mito. A história não era verdadeira, mas ele acreditava que um anjo passaria ali, moveria as águas, e então se alguém o levasse até aquele lugar, ele seria curado. Só que aquilo na verdade nunca iria acontecer, porque não passava anjo nenhum ali, e não há nenhum relato de que alguém havia sido curado por aquelas águas. Não era algo cristão, muito menos judeu. Era uma crendice pagã. Mas ele acreditava era o tempo tanto naquela de Asclepio história. ou Esculápio, né? Exatamente. Ele acreditava tanto naquela história que aquela história o paralisava ali. Eu costumo dizer que todo medíocre, ele tem sempre uma história triste para contar, onde a culpa é sempre do outro. Então você espera que contando uma história triste, o outro diga, tadinho, poxa vida, coitado. E aí você acaba... Tá até na resposta que ele deu para Cristo, tá explícito isso daí. Você acaba, ou seja, lambendo as próprias feridas e sentindo prazer nelas. Diferentemente daquela mulher do fluxo de sangue, que tinha tudo para desistir, mas ela contava uma história para ela. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Não é se a multidão me ajudar, não é se Jesus parar para me atender, é se tão somente eu. Então, ou seja, eu estou decidida a ser curada, eu creio nisso, eu vou romper com a multidão, eu vou quebrar protocolos. Então era uma história de fé que ela contava para ela mesma. Enquanto esta nossa querida ouvinte e tantos outros milhares de ouvintes contarem uma história de fracasso, ou onde a culpa está sempre no outro, ela vai permitir que o seu sucesso ou o seu fracasso, na verdade, esteja sob o controle do outro. Então essa nossa querida ouvinte precisa tirar das mãos da mãe dela a culpa pelos seus fracassos, dizer, não, a história é minha, eu vou escrever uma nova história, e ponto. Isso aí. Ou seja, é importante também lembrar aqui, será que os pais ou as mães ficam espraguejando o seu filho o tempo todo? Será que os pais também não têm palavras de bênção para os seus próprios filhos? Por que os filhos absorvem com tanta facilidade o que é ruim? É importante nós observarmos que nós temos uma natureza que de fato é ruim. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, diz o apóstolo Paulo. Então nós somos muito mais susceptíveis a assumir as coisas erradas do que as coisas, né, que são certas. Foi colocado aqui pelo pastor, e é bom que isso possa ser frisado aqui, né? Nós não podemos culpar os nossos pais pelos nossos próprios fracassos. Eu já cheguei a uma parte adulta onde que eu passo a decidir as coisas. Eu não posso ficar preso, lembrando do leite derramado. Não! O leite derramado está derramado. Agora, o que é que eu preciso fazer? Agora, a minha própria natureza, que é má, ela é corrupta, ela é miserável. Então, eu tenho que olhar para mim e reconhecer, porque senão eu vou dizer, olha, foi aquela mulher que você me deu, olha, foi aquela serpente que você colocou lá dentro, e começa a se justificar, Quem mandou falar da árvore? Quem mandou botar lá? O Adão, eu sou tão direito, eu sou tão Adão santo. coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, e por aí vai. É um comportamento de vitimização que se agrega. Eu adoro isso, né? Exatamente. Agora tem um ouvinte o seguinte aqui, gente, depois de ouvir uma pregação, eu passei a chamar meu filho de doutor. Isso teve um bom efeito, gente, pois até hoje na escola, quando tem trabalho sobre profissão, ele sempre se coloca como doutor. Gente, é interessante, porque se você realmente você diz, você é burro, olha aí, você nunca vai conseguir nada. De repente, a formação do caráter da criança é até os 7 anos, mais ou menos, né? Que se forma o caráter da criança. E se você for ali e colocar, você é burro, essa matemática você não consegue, e aí você tentar uma outra abordagem, não, filho, você está com dificuldade, você vai conseguir, vamos lá. Aquilo é palavra de incentivo. Nós não estamos falando aqui dessa questão que tem aí a autoajuda, não sei o que, não, isso é palavras motivacionais. Sim. Não é essa a questão. É uma questão de você realmente trazer palavras que possam abençoar, né? Palavras que possam trazer paz, que possam trazer um novo ânimo. Esse exemplo aí é um bom exemplo. Você quer ver uma coisa interessante? Antigamente, não sei agora se ainda se faz isso. Esse moleque e tal. Só que moleque eram as crianças que eram oferecidas ao deus Moloque, né? Então as crianças que eram separadas, um sacrifício humano, para o deus Moloque, eram chamados os moleques. Então as pessoas, esse moleque, então você está ali colocando
que aquilo ali já é um sacrifício. Sim. Então há um conteúdo espiritual, mas há uma questão também psicológica de você incentivar. Esse exemplo aí é bem claro. A questão, por exemplo, de Isaac Newton, para aqueles que já leram a história de Isaac Newton, a biografia, o Isaac Newton, ele nasceu uma pessoa praticamente doente, mas ele teve tanto cuidado, tanto amor ali, nem foi pela mãe dele, porque ele foi criado lá pela enteada, e alguém da família, e Isaac Newton se tornou o grande físico, né? O autor aí da lei da gravidade, de tantos outros benefícios pelos quais aquele homem de uma capacidade, uma inteligência, mas teve ali o cuidado, a assistência das mães. Eu espero que o nosso debate possa ser de maneira positiva, ensinar de maneira positiva aos pais o cuidado que eles precisam ter com as suas próprias palavras. Porque se você, meu ouvinte, que está nos ouvindo aqui nesse debate, né, não levar isso para você mesmo como palavra de Deus, para trazer consciência, esclarecimento, para ele trazer sabedoria, o nosso tempo até será em vão, porque você vai cometer os mesmos erros. Então seja proativo em relação ao seu filho, abençoe. A Bíblia diz abençoai e não amaldiçoai. É pelas palavras que nós seremos julgados. As palavras nós estamos sendo insistentes em dizer, palavra tem poder, palavra tem autoridade. E principalmente uma palavra de um pai que causa um impacto psíquico, assim, transformador, tanto para o bem quanto para o mal do seu próprio filho. Interessante, né? O pastor estava falando dos pais que falam, né? Eu até retomo a fala anterior dessa questão da fala inconsciente. Eu acredito que aqueles pais que falavam, né, ou chamavam, ainda chamam, né, em vários lugares. Essa peste. Não, eu digo até o moleque mesmo, não tem essa consciência, alguns. De que fato se trata desse termo, dessa questão, desse oferecimento, fazem por não saberem. Então, é bom que os filhos entendam isso. E que no caso dessa menina, né, que se trata aqui de repente de uma adolescente, aqui não diz, que ela hoje começa a trabalhar e que está ouvindo o seu coração para perdoar, como alguém aqui vinha falado sobre perdão antes, para perdoar e entender que de repente pode ser que ela consiga ter esse diálogo com a sua mãe, o que seria maravilhoso e lindo, quem dera que todos os pais, mães e filhos conseguissem ter um diálogo aberto, a ponto da filha ou o filho poder falar, poxa, não fala isso, com essa palavra que eu não gosto, não fala então, aí a mãe poder falar, então não reproduza esse comportamento que me irrita, né? Porque uma coisa acaba gerando a reação, né, dos pais, aquela causa e o efeito, né? Que eu costumo dizer que isso não funciona muito pra gente que tem o conhecimento, né? Só na lei da física, a ação gera reação. Onde eu palestro, eu costumo falar sobre isso, quem está ouvindo sabe. É que isso serve para a física. Para a gente, existe o domínio próprio. A ação não pode gerar reação, senão vai dar um DR aí, vai dar ruim. É interessante o que a senhora falou agora, porque tem uma pessoa que eu conheço e tem um netinho dele de 5 anos, uma coisa assim, e ele chamava o netinho, Melecão. Aí uma hora o netinho chegou para ele e teve um DR com ele, vovô, eu não gosto que o senhor me chame de Melecão. E ele fala muito assim com propriedade, por favor, o senhor não faça mais isso. O vô tomou uma enquadrada. Foi desse jeito assim. Personalidade. Ele tomou uma enquadrada que ele falou, tá bom, meu filho, não te chamo mais. E ali ele parou. Eu não gosto disso. Desculpa eu ter nascido, então. Perdão por respirar. Né? E quando você consegue ter essa... Não é fácil a gente falar do diálogo, né? Entre pais e filhos. Mas até quem é ouvinte que tem a luz da palavra, o esclarecimento ou não, começa a praticar isso hoje. Isso é tão importante, né? Eu tenho filhos nas duas idades. A adolescência, aquele que saiu da adolescência. E quando a gente comete alguma coisa, é tão lindo quando eles podem chegar e poder falar. Falei assim, mãe, fala mais aquilo ou não não fala mais dessa forma. Então a gente consegue, olha só, beleza. Então você me perdoa, me desculpa, mas não reproduza esse comportamento, porque não é legal. Isso é tão esclarecedor, isso é tão libertador. Isso é ensinar o filho no caminho que no caminho, exatamente. Sabe, você tira uma bagagem. Então, de repente, essa menina, como eu, como tantas outras, não tiveram essa oportunidade de poder falar para o pai e para a mãe, poxa, não fala assim, mãe, porque isso está me ofendendo. Mas é tão importante quanto o pastor estava falando, de pegar essas palavras, transformar, seguir a vida adiante. Então, o pastor até falou assim, não é uma palavra de autoajuda, mas a gente não é motivacional, mas pastor,
a gente acaba caindo na automotivação porque eu preciso disso. Eu preciso dessa automotivação, eu preciso dessa autoajuda, que em Deus, o Espírito Santo que está dentro de mim, que é aquele que me cura, que me restaura, e até aquele que não tenha, e que a partir de hoje, ao ouvir essa palavra, passe a ter, mas eu preciso me levantar todos os dias, olhar no espelho e dizer, eu posso. Eu consigo, entendeu? Naquele que me fortalece. No nosso caso, é essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa autoajuda com uma ajuda que vem do alto. Com a ajuda que vem do alto. Ajuda que vem do alto. alto. É isso aí, com a ajuda que vem do bonito alto. Isso aí, ficou bonito. Hein? Porque hoje o adolescente, ele está passando por essa crise de identidade por falta disso. Porque ele, gente, isso é fato. A gente fala assim, mas tem cama, comida. E o que está faltando? Essa via que o Cid está falando é uma via de mão única, que vai colidir e que isso está assim, escorrendo de uma forma, de uma avalanche, e os jovens estão se enxergando os patinhos feios da história, e literalmente para eles não tem cura. Eles estão dentro da igreja passando por essa crise de que eu sou o patinho feio, a minha mãe me espragueja, a minha mãe fala, mesmo sendo a reação da postura do próprio filho, que acaba tirando a nota baixa, que acaba respondendo, mas vamos entender por que ele está com esse comportamento. Mas se a sua mãe não está enxergando isso, você que está ouvindo agora, você que é adolescente, jovem, e está dizendo, eu não estou conseguindo estudar, aquela frase da minha mãe está na minha cabeça, se liberte dessa frase. Porque você pode se libertar e amanhã você não vai poder arrumar um culpado, porque você é o responsável pelas suas escolhas e decisões da sua vida. Vocês citaram aí. Exatamente. Vocês citaram aqui alguns franceses que eu achei interessante. Eu também sei citar francês também, tá? Tem, por exemplo, um livro que foi escrito por Jean-Paul Sartre. Rapaz, fui longe Sartre, agora. filósofo. Que foi o livro que eu achei fascinante. Quando eu achei esse livro na rua e li esse livro, achei fascinante o livro, chamado Admirável Mundo Novo, em que as pessoas eram fabricadas em castas. Se você era de um jeito, você tinha que trabalhar só naquela casta ali. Até tem um outro filme dublado, eu não sei se foi dublado pelo Pastor Marco, é um filme chamado Demolidor, com Stallone, uma época, que tinha mais ou menos a mesma coisa. Até porque o nome de um personagem, Lenina Huxley, era também o nome de um personagem desse livro do Jean-Paul Sartre, Lenina Huxley, que dizia sobre castas. As pessoas eram fabricadas para trabalhar naquela coisa. Se você você vai trabalhar só como motorista, você vai trabalhar só como dublador, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e pronto. Só que teve ele foi feito para ser um serviçal apenas. Mas a mente dele era uma outra coisa. Então ele conseguia se imaginar lá no topo das castas mais poderosas e brigou por aquilo. Isso no livro, não no filme. Brigou no livro. E criou um problema, porque ele acabou virando uma referência de alguém que se rebelou contra um sistema estabelecido. Esse tipo de situação que a gente está falando aqui, de uma mãe que com um comportamento, vamos colocar assim, abusivo, nesse sentido de que espragueja contra a filha, e tantos outros filhos que passam a mesma situação, caminham nessa mesma via de mão única, que vai para aquela coisa de ser fracassado a vida inteira. Quando, na verdade, a Bíblia já nos diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. Também está escrito nisso aqui. Que se você tem esse tipo de palavra que vai tirar a tua vida do rumo que você acha que deveria ser, porque está vendo outras pessoas vendo palavras de bênção e crescendo bênção, por que você não faz a mesma coisa? Ou seja, a questão toda... Quebra esse ciclo, como vocês já falaram aqui, né? Sim, a questão toda é você assumir a sua responsabilidade. Por exemplo, eu não posso atribuir todos os meus erros ao diabo. Às vezes eu me considero que eu sou o diabo de mim mesmo, porque ninguém pode ser o maior inimigo de mim mesmo do que eu. Agora, obviamente, eu posso abrir brecha. E Satanás está em volta para te destruir a relação com a sua família. E às vezes ele só solta o cavalo, né? Exato. Mas ele também está agindo. A gente entende também por esse lado espiritual, porque Satanás nunca teve prazer na família. Ele tem ódio pela família. Se ele puder criar o ódio entre os pais... Então, na realidade, se você sente isso, meu irmão, ore, coloque diante de Deus, peça libertação. Nós somos um povo que crê no milagre, que crê no poder, que crê nesse Deus que é transcendente. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Então, coloque diante dele. E perdoe, como foi colocado aqui, perdoe os seus pais. Eles não estão fazendo isso de maneira consciente. Muitas vezes eles estão reproduzindo aquilo que eles aprenderam dos seus próprios pais e eles não podem dar aquilo que eles também não receberam. Ore por eles. Eu sei que lá na frente, quando você for um homem mais maduro, uma mulher mais madura, você compreenderá os seus pais. Eu confesso isso, hoje eu compreendo muito mais os meus pais nos meus 65 anos de idade do que quando eu tinha lá os meus 30, 20 anos. Hoje eu sou capaz de entender. E confesso a vocês aqui que os meus pais já morreram já há algum tempo, mas eu estava lá orando durante a madrugada, num momento de silêncio. Eu disse: Deus, o que você quer falar? E veio à memória os meus pais.
E eu disse assim, Deus, eu acho que eu nunca te agradeci pelos meus pais, mas hoje eu quero te agradecer por saber que meus pais estão na eternidade, foram eles que me educaram, foram eles que me deram tantas coisas. Eu sei que teve coisas negativas, que eu tenho aí um comportamento péssimo adquirido pelo meu próprio pai. Às vezes eu sou ranhento, sou isso aí eu olho pro espelho e disse assim, eu sou igual meu pai, sou ranhento, em nome de Jesus, me livra disso. Eu tô começando a chegar a essa conclusão hoje, que eu sou... Ainda bem que todo mundo aqui tem um conhecimento. A questão problemática, às vezes, e aí a gente aconselha, se a gente pode fazer isso nessa hora, ao ouvinte, ao terminar o debate, fazer uma oração, ainda que breve, não precisa ser com palavras bonitas, até com relação ao inconsciente, né? Porque às vezes a pessoa diz, isso não valeu para mim, essa palavra me disseram, mas de repente aquilo está no inconsciente e em algumas horas brota em algumas atitudes. Então, fazer uma oração simples, e se eu tiro isso da minha mente... É preciso sair da zona de conforto. Boa. Parece contraditório, mas essa história gera um conforto, porque a culpa não é minha. Não. Sempre do outro. É sempre a culpa é da minha mãe. Se eu tirei 0 na prova, eu fui mandado embora porque meu patrão não gosta de crente. Eu recebi nota baixa porque o meu professor não vai com a minha cara. Exatamente. Então, eu fico numa zona de conforto e todos os meus fracassos... Batendo no meu carro, porque o cara era barbeiro. Exatamente. Quem mandou ele ficar com o carro atrás do meu quando eu tava dando ré? Então, vamos parar de transferir, vamos assumir, né, a responsabilidade como o reverendo Vamos aqui. Óculos hoje por causa do pecado. Exatamente, vamos tirar esse óculos, vamos sair da zona de conforto, porque isso dá um trabalho, né, você assumir a responsabilidade, você não vai mais ficar culpando o outro, mas você pode todas as Liberei coisas Adão agora. naquele que te Adão fortalece. tá liberto. Liberei Adão. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Olha aí. Opera em nós. Eu ouvi o seguinte, olha, sobre o debate de hoje, eu nunca fui espraguejada, mas também nunca tive incentivo dos meus pais, não, para seguir a carreira que eu queria. Mas diante disso, aliás, no caso do que nada, né? Diante disso, acabou me paralisando. E hoje eu faço terapia e descobri que eu sou capaz de correr através do meu sonho. Aleluia. E ver o quanto sou capaz, porque o Senhor está comigo e faço diferente com a minha filha adolescente. Incentivo, crio dentro da palavra, falo quanto ela é capaz de realizar os sonhos dela. Olha. Glória a Deus. É nessa tua força. Passou, né? Passou pelo limite de ficar preso a uma palavra. Lembrando que tudo passa por uma palavra. Decisão. E a gente agora canta um corinho. Na realidade, uma das tendências humanas, e é uma tendência muito forte, é a justificação. As pessoas ficam se justificando. Assume a sua responsabilidade. Se nós assumirmos as nossas responsabilidades, sou eu mesmo. Foi colocado aqui pelo pastor Lima de uma maneira assim muito clara para as nossas vidas, para o meu coração. Estou sendo abençoado aqui também por esse momento, quando nós precisamos entender da nossa responsabilidade pessoal e assumir essa responsabilidade. Sou eu, Senhor, não é o outro, mas sou eu, é a minha natureza pecaminosa, eu estou sujeito a isso, tem compaixão da minha vida, Senhor, me ajude, derramar o coração diante de Deus, isso traz cura para a nossa alma. E faz com que nós nos tornemos pessoas melhores, mais protegidas, também por Satanás. Pedro coloca, ele está ao derredor, esperando essa oportunidade para agir. Mas quem é que dá oportunidade para Satanás agir? Sou eu. Quem cria a brecha? Sou eu. Então eu sou responsável pelos meus próprios atos. Se você reconhece que o seu pai disse uma palavra que é negativa, não aceite aquela palavra, não deixe que aquela palavra influencie a sua vida. E se ela está influenciando, coloque diante de Deus. Se você não está conseguindo resolver com Deus, tem ali os psicoterapeutas para te ajudar na sua caminhada. Você deve se tratar sim. Os psicólogos, os psicoterapeutas, eles são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Ele vai ajudar você na sua caminhada, ele vai te fortalecer. E ele vai ser instrumento de Deus na sua vida. Amém. Então, se trate. Mas não vive aí murmurando, não vive aí, não viva dessa maneira aí tão assim, simplória, porque eu nasci assim. Joga isso fora da tua vida. Amarra isso em nome de Jesus. A chamada síndrome de Adão, né? Que o pastor tem falado, tem colocado.
é com relação a jogar a culpa em cima dos outros. E lá, Romanos 14:12, o Senhor já deixa bem claro ali, cada um dará conta de si mesmo. Então, quer dizer, a síndrome de Adão já caiu há muito tempo. Já tá lá, olha, não tem esse Mas o argumento já foi. O argumento já foi embora. Dançou. Mas ainda com o Satanás ainda continua sendo isso para influenciar. Mas já caiu há muito tempo. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não foi culpa do pastor. Vamos colocar na nossa. Não foi culpa do líder, não foi culpa do outro, não foi culpa da mãe, do pai, do patrão. Exatamente. Né? Não foi. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio Tem um ouvinte que diz o seguinte, olha, bom dia, meu pai foi muito violento com os filhos, porém eu decidi ser diferente com os meus filhos, eu converso com eles sobre tudo. Ela fez o quê, Cid? Ela decidiu. Foi decisão, a pastora colocou aqui. A decisão ela quebra jogo. Então, como o pastor estava falando, a psicoterapia, os terapeutas, os pastores que hoje têm trazido esse tipo de conhecimento às ovelhas, às pessoas. E quanto mais pessoas procurarem ajuda, mais conhecimento se terá e menos cadeias permanecerão e prevalecerão sobre a nossa geração, que precisa de esclarecimento. Há um clima, entendeu? Há uma atmosfera aqui tão gostosa, e quando você fala de decisão, é preciso honrar a decisão. Que essa pessoa tome a decisão no calor desse debate, naquilo que o Espírito está gerando, e honre essa decisão. Mova-se, saia do lugar da sua dor. Mova-se. Você decidiu, então mova-se. Honre a decisão. Amém. As emoções nos ajudam a tomar decisões. Mas então honre essa decisão. Saia desse cativeiro, dessa caverna, desse calabouço, dessa prisão, em nome de Jesus. Interessante o pastor Lima está falando, que seria uma palavra para a gente colocar aqui, não que você teria que decidir sempre, que eu digo quando você fica decidindo sempre porque você não decidiu, mas uma manutenção dessa decisão. Porque aquilo que falou, ela decidiu hoje, mas amanhã vai acontecer outro baque, outro toque, outro momento de dor. E ela decidiu, então ela fazer a manutenção disso daí, entender que não é culpa, a mãe não está fazendo isso porque quer que ela seja o pior dos seres humanos, mas o contrário, quer que ela cresça, quer que ela evolua, quer que ela saia do estado que ela está, de repente, que está enclausurando, como eu digo, né, ostrificando aquela pessoa ali, ela está percebendo que ao invés da filha estar indo para um futuro, ela de repente um futuro melhor, ela está indo para um futuro mais preso, mais bloqueado. Então os pais, na intenção de só fazer um processo de cura para os seus filhos, estão cometendo erros, mas que ela decida e faça a manutenção disso, entendendo que é inconsciente. Sim, é importante o ouvinte entender que a manutenção significa colocar diante de Deus. Vai pedindo a Deus, vai orando, vai lá para que o Senhor possa firmar essa decisão tomada. Todos nós somos fracos, somos vulneráveis, mas o Senhor é poder, Ele te dá autoridade, Ele te dá condições para você permanecer firme. Eu tenho orado nesse sentido, Senhor, eu quero ficar firme nessa decisão, nesse propósito que eu tomei. Me ajude, porque se depender só de mim só, eu não vou conseguir, mas eu posso. Todas essas coisas naquele que me fortalece, o Senhor é que me fortalece. Então, essa manutenção, ela é importante, ela tem que ser diária, ela tem que ser em todos os momentos, porque nós temos uma natureza que é perversa. A nossa natureza, ela é má, a nossa natureza é corrupta, ela sempre vai absorver o que é mal, a nossa natureza é contra nós mesmos. Tem certos momentos que eu costumo dizer o seguinte, eu não preciso nem do diabo, basta Deus me deixar só. Eu dou conta de mim mesmo. E às vezes lembro aquela música, eu sou terrível, eu vou lhe dizer. E de fato, essa natureza tão má, se nós não estivermos orando, se nós não estivermos meditando na palavra, como que essa natureza poderá, não é, assim, se enfraquecer, uma vez que ela é tão forte dentro de nós. Quando Paulo diz que ela precisa estar mortificada, mas como? Pela oração, pela meditação da palavra constante. Essa é a manutenção que nós precisamos fazer. A manutenção da nossa alma, a manutenção do nosso espírito. Ela vem pelo quê? Pela palavra. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a gente observa que a contrapartida, né, dessa geração que a gente estava falando aqui antes, de jovens que cada vez mais ficam se ossificando, enfim. A gente observa também uma geração que tem buscado muito ao Senhor. De uma forma diferente
da forma como nós fazíamos, que era uma forma mais engessada, mais religiosa até. Mais formal. Mais formal, né? E os às vezes com jovens medo, hoje, né? essa geração tem buscado a Deus. E hoje a Bíblia é aqui, né? Mais abre suas Bíblias, liga seus aplicativos, né? E vamos lá. E a galera, ela tem uma outra vibe, uma linguagem de Jesus, que tem trazido cura para uma geração hoje que tem sido encantadora, e isso tem sido fantástico no meio dos jovens. A gente citou aqui falando sobre o tanque de Betesda, sobre o rapaz que estava lá no tanque, lá, só que tem no versículo 14, Jesus encontra o cara no templo, né? Ele chega lá e fala com ele uma coisa. A pergunta da ouvinte diz o seguinte: a falta de apoio e carinho dos pais pode fazer com que a vida do filho seja fracassada? Já dissemos que não. Filhos mais amados e mais confiantes são mais confiantes e mais felizes? Não. Praga de mãe pega? Você que escolhe. Como lidar com a crítica dos pais sem perder a autoestima? Jesus, quando encontra o cara lá no templo, e depois de ter dito, quando faz a pergunta, você quer ser curado? Ele não tem ninguém que me atire, porque quando eu estou indo, vai sempre alguém antes de mim. Jesus encontra o cara e dá um ultimato a ele: não volte a pecar, para que não te suceda coisa pior. A culpa foi dele, na verdade. Tem uma questão. Perguntaram para Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ninguém. Foi os pais dele? Foi ele? Ele disse: ninguém. Para se manifestar a glória. Exato. Deixa Deus manifestar a glória em você. Vença isso. É inerente do ser humano terceirizar. Quem foi que fez? Por quem procedeu isso daqui? A culpa foi de quem para que ele estivesse aqui? É a gente chegar e falar, gente, é olhar para o próprio espelho todo dia, não importa a nossa idade. E o espelho vai te mostrar assim, quem você é. A culpa foi minha. Tá acontecendo. Isso tem a ver com casamento, com filhos. Isso cura. Isso cura, é libertador. Quando você é capaz de reconhecer, você acaba tirando toda essa força, todo esse poder que está te amarrando, te prendendo. Dizer assim: sou eu, Senhor, cura-me. Eu creio que nesse poder e ele te ouve com certeza. Meu caro pastor Lima, obrigado pela... Gente, o debate começou tem 5 minutos, já terminou. Olha que raiva. Pastor Lima, obrigado pela sua presença, pastorzão, Deus abençoe, viu? Rápido mesmo. Obrigado, amado, prazer tremendo estar aqui. E se você permitir, eu quero mandar alguns abraços rapidinho. Por favor, esse é a hora. Quero mandar um abraço para minha querida esposa, que está em recuperação de uma cirurgia, a tireoide que ela fez, está lá de molho. Ao Daniel Peter, a pastora Esther, a Luciana Santoro, ao querido casal Márcio e Graciane e a toda a família Pibani. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Reverendo Lael de Alcântara, obrigado, campeão, pela sua presença sempre. Obrigado, Cid, obrigado aos irmãos que estão ao alcance da 93, que têm sido bênção e continuará sendo bênção. Mas é preciso que você tome uma decisão, ouvir para praticar aquilo que você está ouvindo. Todos nós aqui temos um único objetivo: trazer a verdade. Essa verdade que liberta, essa verdade que vai fortalecer a tua vida. Manda um abraço para os nossos irmãos lá de Pendotiba que estão nos ouvindo. Mando também um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus lá da Lapa, que também estão nos ouvindo. Para os nossos irmãos lá do INCA, do NAVE, que estão lá trabalhando lá de maneira voluntária. Também aos nossos irmãos de Bangu, damos um abraço para todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Pastora Gessiana Donato, eu já sei que ele vai falar coisa linda. Ai, coisa linda. Você é fantástico, é fabuloso. Muito bom estar com vocês, né? A semana já inicia aí de vento em popa, Amém. Né? E eu espero que toda essa nossa fala aqui nessa manhã também venha fazer com que você, ouvinte, tenha rumo aí essa sua vida, uma trajetória de sucesso, de conquista, de muitas coisas boas para você. Quero mandar 1000 beijos para uma família muito especial que estão ouvindo a gente agora. Acabaram de chegar de viagem, eles são lá da Advec do Recreio. É a Michele, o Fábio, a Sofia, a Valentina. Ó, um beijo para essa família linda, 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 que eu amo muito, que Deus colocou no nosso coração. E uma outra família muito especial, a família do pastor César, da Taquara, coisa linda, a pastora Anúbia. Coisa linda, né? Eles são maravilhosos demais. Não, ela é linda, ele é mais ou menos. Ele não é só ela que é linda, né? Anúbia, ó, menos. Pra você, Lucas, um beijo no coração de vocês. E toda a igreja quadrangular da ilha, da Tijuca também. Um beijo no coração de vocês, amamos vocês. Maravilha. Pastor Marco Ribeiro, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Obrigado, querido. Obrigado, Cid. É bom estar aqui logo neste ano, né? Na segunda semana, terceira semana, né? De janeiro. É bom nós estarmos aqui. Eu já nem sei mais. Eu não sei mais. Daqui a pouco já é Natal. Boa.
Olha, um abraço aí pro pessoal da Advec lá de Campo Grande. Eu estive lá no sábado, foi um culto bem abençoado. Bacana. Lá na Advec de Campo Grande. Um abraço pra minha igreja abençoada, Assembleia de Deus Cairós, na Tijuca, todos os ouvintes da 93, e deixando aqui o nosso contato lá da igreja, adcairos.com, né, que é o nosso site, adcairos.com, e o meu Instagram, se o pessoal quiser olhar aí, @MarcoDub, D-U-B no final. Marco, D de dado, U de universo, B de Brasil, Marco Dub. Pastor Marco, mais conhecido como Tony Stark, o Homem de Ferro. Que nada. E daí por diante. Que nada. É verdade. Ele é o cara que dá voz ao cara, é o cara que... O oxigênio está acabando. Só tenho 4 dias de oxigênio. 4 dias. Foi o que ele falou lá, essa hora já deve ter morrido. Não, o pobrezinho do náufrago, né? Tá até agora gritando, Wilson! Marcelinha Bastos, tá na hora de... Dá parabéns, Cid. Verdade. Olha, ontem foi aniversário da diaconisa Marisa, ela que era esposa aí do pastor da Igreja Congregacional Sal da Terra, lá em São João de Meriti. Hoje é aniversário do pastor Allan Kardec, da Igreja Cristã Nova Vida, em Paracambi. O pastor Jacó Tavares, da Igreja Semeando a Fé Church de Campo Grande. Também do pastor Carlos, da Assembleia de Deus da Matinha, lá na Rocinha. E da diaconisa Cláudia Esther Castilhol, que é esposa do pastor Moisés Batista, da Assembleia de Deus em Camorim, Ministério Madureira. E quem foi que fez aniversário ontem? Pastor Romualdo, nosso querido amigo, pastor Romualdo da Igreja Nova Vida de Olavo Bilac, um gigante. Né? Cara altão. Ele é fantástico. Cara altão, na minha altura, o homem. Ele é fantástico. Maravilhoso. Beijo, pastor. Deus abençoe. E quem nos leva a Deus em oração hoje, pastora Gessiana. E assim a gente encerra o nosso debate de hoje, mas Gilberto Ribeiro já tá por aqui para começar já o Pediu, Tocou na Melhor. Vamos lá. Glória a Deus. Pai, nesse momento, nós elevamos as nossas vozes em oração a Ti. Senhor, te agradecendo por essa oportunidade de podermos ter essa voz que está chegando agora, Senhor. Pai, em cada lar, em cada família, em cada casa agora. Senhor, cada comportamento inadequado, familiar, disfuncional. Pai, Tu sabes, essa é a palavra. Deus, que a Tua boa mão, que a Tua palavra diz que não está encolhida para abençoar aqueles que Te clamam nessa hora. Assim como essa ouvinte colocou aqui a sua dor. E assim como cada família tem o seu momento de dor, Pai, que Tu possa trazer o alívio, que Tu venha trazer o socorro, que a Tua boa mão esteja estendida agora sobre cada lar, sobre cada jovem, Senhor, sobre cada adolescente, crianças, pais e mães que estão ouvindo agora. Senhor, nós declaramos a Tua bênção, nós declaramos a Tua paz, a Tua misericórdia sobre cada família, sobre a vida de cada aniversariante também, que aqui foi dito. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.